A pergunta que temos é de uma pessoa que não quer se identificar, homem, e ele faz a seguinte indagação: gostaria de saber por que o católico, quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles fazem um sinal da cruz com a mão? Por que nós, evangélicos, não fazemos? O hábito de fazer um sinal da cruz não passa de uma superstição. Considerando que a fé da pessoa está no objeto e não está em Deus, como recomenda a Bíblia. Por exemplo, nós encontramos Jesus, certa ocasião, dizendo aos seus ouvintes, inclusive seus apóstolos, tende fé em Deus. Por quê? Porque passaram por uma árvore com muitas folhas, figueira, muito frondosa, e eles estavam mais ou menos com vontade de comer e foram procurar frutos, inclusive o próprio Jesus. Mas não encontraram frutos. E Jesus então disse para os discípulos: nunca mais alguém coma do fruto desta árvore. Era uma árvore que simbolizava fartura, porém era só aparente, não tinha frutos. E os discípulos fizeram uma anotação que, ao retornarem pelo mesmo caminho, viram que aquela árvore estava seca. E ficaram admirados: Senhor, aquela árvore que amaldiçoaste está seca. E Jesus disse: se tiverdes fé em Deus, direis a este monte: transplanta-te para o meio dos mares, e ele fará. Então, tende fé em Deus. Aí está o segredo de uma oração respondida. Fé em Deus, não em objetos. Porque quando eu transfiro minha fé para um objeto, então a minha fé passa a ser uma superstição, porque o objeto em si mesmo não tem nada para me oferecer. De modo que essa colocação de fazer o sinal da cruz com a mão é um sinal que nós respeitamos, porém, se a pessoa perguntar qual é o benefício que me traz isso, nenhum, porque apenas é um ato supersticioso que respeitamos, mas à luz da Bíblia Sagrada temos que dizer o que a Bíblia diz. Uma outra pergunta: o que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do latim e grego e significa livro. Um nome apropriado, já que a Bíblia é o livro para todas as pessoas de todos os tempos. É um livro sem igual, sozinho em sua classe. De modo que esta palavra, que já se tornou conhecida de todos, Bíblia, na verdade, quando indagamos, você leu a Bíblia? Há pessoas que não sabem o que significa a palavra Bíblia. Então nós damos a informação, mas aí está uma palavra que devia ser do conhecimento de todos nós brasileiros. Ainda com base na Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia tem 66 livros. Isso na Bíblia, tradução evangélica, tradição, como chamamos, protestante. Porque a Bíblia católica tem 7 livros a mais, chamados livros apócrifos,
E estes livros estão numa parte da Bíblia, todos juntos. De modo que a edição evangélica ou protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73 livros. Então nós temos aqui alguns livros da Bíblia: Levítico, Deuteronômio, que são livros históricos como Esdras, Atos, livros de poesia como Salmos, Eclesiastes, livros de profecia, Isaías, Apocalipse, biografias, Mateus, João e as cartas de Paulo, que ele endereça sempre a um líder de uma das igrejas existentes naquela ocasião. E temos, então, essa posição como o livro de Hebreus, que é um livro dirigido ao povo hebreu, que tinha a sua própria religião, mas agora estamos sendo orientados a respeito do cristianismo. E outros livros mais, são 66 livros, 29 no Antigo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Quantos são os autores da Bíblia? Cerca de 40 autores humanos diferentes escreveram a Bíblia, e ela foi escrita durante um período de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores de campo, de ovelhas, médicos. E de toda a diversidade surge uma unidade incrível, com temas em comum por todo o seu percurso. A que se deve a unidade da Bíblia? A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor. E esse autor é Deus. Então, a Bíblia é inspirada por Deus de acordo com a declaração de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós falamos que a Bíblia é um livro diferente, algumas pessoas que desconhecem a Bíblia logo respondem com uma certa galhofa: o papel aceita tudo. Ora, realmente, a Bíblia é um livro feito da mesma forma que qualquer livro. Porém, quando a Bíblia emprega, segundo o apóstolo Paulo, nesse texto citado, que a Bíblia toda é inspirada por Deus, qual é a prova, a evidência que pode marcar a Bíblia como um livro distinto? Essa palavra inspiração significa que todos os escritores de livros da Bíblia foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Então, os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem, e o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E se você me perguntasse qual é a prova da inspiração? A prova da inspiração está no que os escritores falaram, homens de Deus que falaram exatamente aquilo que devia acontecer no futuro. Por exemplo, você pega o livro de Miqueias, um dos pequenos livros do Antigo Testamento. Está lá no capítulo 3 do livro uma informação segundo a qual Jesus deveria nascer
em Belém. Isto é, capítulo 5, versículo 3. Me enganei nessa indicação. Então, Jesus deveria nascer em Belém de Judá. Ora, você deve ter conhecimento que os magos que vieram do Oriente para conhecer Jesus no seu nascimento, eles foram direto para Jerusalém, a capital do país. Foram procurar no palácio de Herodes, o rei. E o rei ficou assustado, não tinha conhecimento de nada. Aí o que foram fazer? Como dirimir a dúvida para encontrar o menino Jesus, que acerca dele tiveram orientação de Deus para visitá-lo? Os escritores, conhecidos como escribas, foram procurar no Antigo Testamento e lá encontraram no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 3, ó tu, Belém Efrata, posto que pequenina dentre as capitais de Judá, de ti me sairá aquele que será guia em Israel. E agora, com essa orientação, os magos foram para Belém e lá encontraram o menino numa manjedoura e os pais ao lado dele. E diz o texto bíblico que lhe ofertaram ouro, incenso e mirra, e muito felizes voltaram para a sua terra. E assim sucessivamente. Você pega o livro de Isaías, no capítulo 53, fala profecias a respeito de Cristo, do seu sofrimento na cruz do Calvário, e diz ainda uma particularidade, que no momento em que Jesus estivesse na cruz, haveria salteadores com ele. Isso não ocorria. Mas disse mais ao texto bíblico de Isaías, que ele seria sepultado com os ricos. Ora, Jesus, durante seu ministério, se manifestou: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ocorreu realmente o que diz a profecia de Isaías, que 500 ou 800 anos antes de Jesus nascer? Exatamente. Lá na cruz estava Jesus, dois salteadores aos seus lados, um à esquerda, o outro da direita. Eram homens que haviam, durante toda a vida, feito mal. Estavam ali pagando o crime que haviam cometido. Jesus, inocentemente, estava ali sob acusação, por escolha do povo, como se fosse alguém que houvesse cometido qualquer má ação que desse razão para aquela prisão dele, ou para aquela forma de morrer. E Jesus então ouviu daquele homem, um dos ladrões, que pediu a Jesus naquele momento: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus lhe disse: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Ao meio-dia, mais ou menos, Jesus foi tirado da cruz. Ficou até 3 horas pregado na cruz, quando então ali chegaram 2 discípulos ocultos, Nicodemos e outro amigo de Jesus, que eram pessoas abastadas, e pediram o corpo de Jesus. José de Arimateia foi ao governador e pediu a ele que cedesse o corpo de Jesus, e foi colocá-lo no seu túmulo, ainda não usado e preparado numa rocha, ou seja, túmulo de rico. E tudo se cumpriu segundo a profecia dos homens de Deus do passado. Então a Bíblia é um livro que você pode confiar plenamente. É Deus falando conosco nos dias atuais. Ainda dentro desse tema da unidade, nós podemos ver
aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, o que diz o escritor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, que foram Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, os 17 profetas, 5 profetas maiores e 12 profetas chamados menores. Então o escritor diz: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus através da palavra de Deus. Uma outra pergunta: em quantas partes é dividido a Bíblia? A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. Em resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo, isto é, o Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento descreve a fundação e preservação da nação de Israel. Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Parecia, na ocasião, no livro de Gênesis 12, versículos 2 e 3, Deus falou com Abraão, o pai dos judeus em todas as épocas. Ele foi orientado no sentido de que ele seria abençoado saindo da sua terra, do convívio com seus parentes, que não tinham qualquer ligação religiosa, com a forma de crer agora de Abraão, e foi sair para uma terra desconhecida. Isso que se chama fé, sair, deixar todos os seus bens ali naquela terra, para uma terra desconhecida. E Deus prometeu isso que está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E uma vez que Israel tinha sido estabelecido como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação, através da qual a bênção iria vir, a família de Davi. Salmos 89, versículo 3 e 4, então da família de Davi foi prometido um homem que traria a bênção prometida. E isso nós lemos no livro de Isaías 11, versículos 1 a 10. Já o Novo Testamento pormenoriza a vinda do Senhor Jesus Cristo prometido. E seu nome foi dado pelo anjo Gabriel a Maria, que quando foi informada de que ela seria a mãe do Salvador, ela fez uma pergunta natural de uma virgem: como será assim se eu não conheço o homem? E a voz de Deus então disse: olha, o Espírito Santo descerá sobre ti, pelo que aquele que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus veio, cumpriu as promessas do Antigo Testamento, por viver uma vida perfeita, ao morrer para tornar-te o nosso Salvador, como diz o apóstolo Pedro: não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vida, a vossa maneira vã de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E a maior maravilha é que Jesus ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia, Jesus se levantou dos mortos. Foi aos discípulos, eles pensavam que era um espírito. Jesus disse: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Mas eles estavam tão emocionados que não queriam crer que Jesus realmente estivesse ressuscitado. E aí Jesus de novo faz uma pergunta: tendes alguma coisa que comer? Apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel que ele comeu diante deles.
Então Jesus é o personagem principal da Bíblia. E eu diria numa linguagem, a Bíblia Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. O livro inteiro fala de Jesus. O Velho Testamento produz sua vinda e prepara então o ambiente para a sua entrada no mundo. E no Novo Testamento descreve sua vinda, seu trabalho para trazer salvação ao nosso mundo pecaminoso. Jesus é mais do que uma figura histórica. Na verdade, ele é mais do que um homem. Ele é Deus em carne. A sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro e compreensível de quem ele é. Como é Deus? Ele é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. É o que nós lemos em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é a Bíblia? Um curto resumo. Deus criou o homem e o colocou em um ambiente perfeito. No entanto, como lemos no livro de Gênesis, o homem se rebelou contra Deus, deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele ser. Deus colocou o mundo sob maldição por causa do pecado, mas imediatamente colocou em ação um plano para restaurar o homem e toda a criação a sua glória original. E como parte do seu plano de redenção, Deus chamou Abraão, como já dissemos, para sair da Babilônia, sua terra, para ir para Canaã, mais ou menos em 2000 a.C. Deus prometeu a Abraão a seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através de um de seus descendentes. E a família de Israel imigrou de Canaã para o Egito, onde eles passaram a ser uma nação. Mais ou menos lá pelos idos de 1400 a.C., Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob a direção de Moisés e deu a eles a terra prometida, Canaã. Através de Moisés, Deus deu ao povo de Israel a lei e fez uma aliança com eles. Se eles permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações ao seu redor, eles iriam prosperar. Se eles abandonassem a Deus e seguissem aos ídolos, então Deus iria destruir sua nação. Mais ou menos 400 anos depois, durante os reinos de Davi e seu filho Salomão, Israel se solidificou em um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e a Salomão que um descendente deles reinaria como um rei eterno. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel foi dividida. 10 tribos do norte se chamavam de Israel, e eles duraram mais ou menos 200 anos, até que Deus os julgou por sua idolatria. E o país chamado Assíria levou Israel cativo mais ou menos em 721 a.C. As 2 tribos do sul foram chamadas de Judá e elas duraram mais tempo, mas eventualmente também abandonaram a Deus. Babilônia levou a eles cativo mais ou menos no ano de 600 a.C. É uma história que a Bíblia registra e que é bom conhecer. Mais ou menos 70 anos depois, Deus graciosamente trouxe o restante dos cativos de volta à sua própria terra.
Jerusalém, a capital, foi reconstruída mais ou menos em 444 a.C., e Israel, mais uma vez, estabeleceu sua identidade nacional. Dessa forma, o Velho Testamento termina. E o Novo Testamento começa mais ou menos 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo em Judá. Jesus era descendente, prometido a Abraão e Davi, aquele que iria cumprir o plano de Deus de redimir a humanidade e restaurar a criação. E Jesus fielmente completou a sua tarefa. Ele morreu pelo pecado, ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para a nossa aliança e testamento com o mundo. Todo aquele que tem fé em Cristo vai ser salvo do pecado e viver eternamente no céu. E depois da sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos para anunciar as novas da sua vida e seu poder para salvar em todos os lugares. Os discípulos de Jesus saíram em todas as direções anunciando as boas novas de Jesus e da salvação. Eles viajaram pela Ásia Menor, Grécia e por todo o Império Romano. O Novo Testamento termina com uma profecia do retorno de Jesus para julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Esta volta de Jesus nós estamos aguardando. Daquele dia e hora, ninguém sabe, mas nós sabemos que ele voltará. Temos a pergunta do Genésio, da Assembleia de Deus. Ele faz a seguinte colocação: a Bíblia diz que, se crermos, seremos salvos, e nossa casa também. Mas se não forem abandonadas as práticas de antigamente, seremos salvos? Nós queremos dizer que a declaração do nosso ouvinte está baseada em Atos 16, quando se deu uma ocorrência anormal na vida do apóstolo Paulo e Silas. Eles foram presos pelas autoridades por estarem pregando o evangelho naquela cidade onde aconteceu o episódio. Então, levados para lá, e o carcereiro recebeu das autoridades italianas uma recomendação para tratar mal esses prisioneiros, porque estavam levantando uma amotinação, ou seja, o povo da cidade se dividiu a favor e contra Paulo. De modo que estes dois homens, por pregar o evangelho, Paulo e Silas, então foram levados à prisão. E nós temos então aqui a história a respeito dessa ocasião, quando se deu. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal. Houve um terremoto na prisão. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E ele então seria responsabilizado. Estou lendo no versículo 27 em diante. Então Paulo clamou com grande voz, dizendo ao carcereiro: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como que dizer, ninguém fugiu, fica quieto, quer dizer, fica em paz. E pedindo luz, saltou dentro. Isso o carcereiro, trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e fez outra pergunta. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, foi batizado. Então houve o cumprimento desta palavra de Pedro: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa.
Agora, queremos fazer uma ressalva. A salvação é individual. Não foi o carcereiro que salvou a sua família. Ele foi um instrumento de Deus para levar a palavra ao lado de Paulo e Silas à sua família. Então, a conversão se deu pelo fato da conversão do carcereiro perante a sua família, que deviam conhecê-lo melhor e agora estão vendo ele numa mudança radical. Então, o que pode ocorrer em nossos dias? Que um membro da família aceite a Jesus como Salvador, a esposa não é crente, os filhos não são crentes, não tem parentes crentes, mas a maneira como se porta esse homem depois da sua conversão, ele, com o seu viver, ele traz uma atração para a mulher que também quer se unir a ele na fé em Jesus Cristo. Com o tempo também os filhos vão crescendo e, por sua vez, vão aceitando a mesma fé do pai e agora da mãe. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua família. Nada maquinalmente, mas pelo exemplo, pela forma de vida, um após outro, vai se chegando. Nem sempre ocorre isso. E a salvação de uma pessoa não leva a família toda a ser salvo se recusar a mensagem que alguém da família recebeu. Então, a salvação é questão individual.